que você não estava precisando ouvir, que isso aqui você já sabe, por exemplo, tá? Então, enfim, é importante tu conseguir saber, ó, isso aqui eu não sei, vamos, me explica de novo, e para poder ter essa firmeza maior, né? Eu tinha perguntado antes para Camila, Giovanni. Bom dia, Yasmin. Quem é, se, quais são as dúvidas que ela tinha? Ela disse que não tinha começado a estudar ainda. Giovanni, quais são as tuas? Pera aí, deixa eu ver ali aqui na anotaçãozinha do caderno, calma aí. As, Pode falar. as unidades, para quem não lembra, são as unidades 2, 3 e 4. Não sei se vocês têm essa anotação. Yasmin, tá? Eu fiz só um pouquinho que eu passei, deixei aqui no e-mail. Unidades 2, 3 e 4. As unidades 2, 3 e 4 são as regras de permissão, né? To be allowed, obrigação, proibição. A unidade 3 tem o present perfect, com o uso do since e do for. E a unidade 4 é a voz passiva no presente e no passado. É, isso aí que eu não entendi muito bem, na unidade 4. Tá. Podemos começar por lá, meninas. Yasmin, sim. Yasmin tá aí, Yasmin. Diga. Então tá. Na Yasmin, diga. Juro que foi sem querer, tá? É que emendou uma palavra na outra. Yasmin, diga, se tu tá aqui, entendeu? Então tá. Ahn, só um pouquinho. Então, assim, ó, eu vou ter que abrir no livro, porque daí lá eu consigo montar o quadro para poder fazer a explicação, tá? E aí deixa eu apresentar aqui. Então, eu tô aqui na parte do W11, tá? Aqui na unidade 3 lá no fim do livro, tá? W20, tá? Lá na W20, certo? Então, assim, ó, quando a gente tá falando de voz passiva, primeiro, quando que se usa a voz passiva, né? Para lembrar, porque isso é uma coisa que nós temos no português. E aí, tudo que a gente tem na nossa língua acaba ficando mais fácil para assimilar, né? Então, o que a gente tem no português é a voz passiva usada quando é usada, já é voz passiva, certo? Porque não interessa saber quem usa, interessa saber quando ela acontece. O que é mais importante? É a ação e não quem faz. Então, quando a voz passiva for usada, quando ela for usada, já é voz passiva, certo? Então a gente usa muito, é uma coisa muito importante, só que a gente tem que se ligar de como que vai montar em inglês. Toda vez que nós estivermos falando de uma ação em que o agente da ação, né, o sujeito, não for importante, e sim a ação em si, nós vamos usar a voz passiva. Como no caso da ação, a voz passiva é usada. Ou quando a casa foi vendida. Interessa saber quem foi que vendeu? Não. Interessa saber que ela foi vendida. A casa foi reformada. Interessa para nós saber quem reformou a casa? A não ser que tenha dado algum problema, eu quero saber quem é que reformou isso aqui, para poder processar, para poder pedir para fazer de novo. Não, não interessa, né? Pode ser que seja interessante, e aí a gente não usa. A partir do momento que você precisa saber quem foi, a voz passiva não é mais utilizada, certo? Então,
A voz passiva se caracteriza pela, ah, por essa passividade, né? Eu vou colocar assim, ó, voz ativa, voz passiva. Tá? Vou até usar termos em português para não ficar perdendo muito tempo. Então, assim, a voz ativa, sujeito é importante. Voz passiva, sujeito não importante. Como que vai processar isso? Como é que isso vai acontecer? Então, eu vou processar dessa maneira. I built this house 20 years ago. I built this house 20 years ago. Certo? Eu fiz essa casa 20 anos atrás. Como se isso fosse possível, né? Mas eu fui lá, preguei, tá? É importante que saber que fui eu que fiz, certo? A voz passiva, eu não é importante saber que fui eu que fiz. O importante é saber que ela foi feita 20 anos atrás. Então, this house was made 20 years ago. Mais um exemplo. John sold this car for 5,000. Opa, 5,000 dólares. É importante saber que foi o John que vendeu esse carro por 5 mil dólares. Na voz passiva, eu vou falar: This car was sold for $5,000 by John. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque não é importante, só se alguém quiser saber, né? Então, até, o que é importante para nós? Saber que o carro foi vendido por 5 mil dólares. Se foi abusivo, se não foi, não interessa. Certo? Então, conseguem entender o uso da voz ativa e da voz passiva? Então, quando você for falar da voz passiva, primeiro, a gente vai identificar verbo to be, tem que ter verbo to be, tá? E o verbo que vem em seguida deve obrigatoriamente estar no passado particípio, certo? No passado particípio. No caso da maioria dos verbos, a maioria dos verbos vai ser o passado e o particípio passado igual. Make, made, made, sell, sold, sold. Agora, tem alguns que não, né? E aí a gente vai ter que lembrar quais são os verbos que não têm que não são, não tem a mesma forma do passado e do particípio passado. Depois a gente vai relembrar isso, certo? Então, voz ativa, sujeito é importante. Voz passiva, sujeito não é importante. Como é que você caracteriza a voz passiva? A voz passiva é caracterizada pelo verbo to be, mais o passado do verbo, o participio passado do verbo principal, certo? Então você tem que ter o participio passado. Por que eu estou falando isso? Porque senão depois a pessoa vai lá e coloca, vai aparecer was going, e aí was going ela estava indo, né? Was buying, passado contínuo, né? Was buying, estava comprando. Opa, aqui.
Was buying, então ela estava comprando, certo? Não é disso que a gente está falando. Então, o que nós estamos falando? Olhou, tem que ter verbo to be e tem que ter o verbo no participio passado. Então, como é que vai se caracterizar essa voz ativa, a transformação da voz ativa em voz passiva? Você tem aqui na frase, você tem o sujeito mais o verbo, I é sujeito, built é o verbo, e você tem o complemento, o resto da frase, tá? Aí pode ser objeto direto, direto, indireto, não, vírgula. Objeto direto, objeto indireto. Preciso relembrar vocês no português ou vocês lembram o que é objeto direto e indireto? Hum? Eu lembro. Lembram? Tá. Comprar o quê? Comprar o quê? Objeto direto, né? Agora você vai ler, você vai dar isso aqui, vai dar para quem? Para quem? Objeto indireto. Tá? Então, quando tem a preposição é indireto, quando não tem, é direto. Então, John sold this car for $5,000. Objeto, como é que eu vou identificar aqui sujeito e verbo? Então, sujeito, de novo, sujeito, mais, ó, sold é o verbo, this car, objeto direto. Está identificado aqui. Então, como é que vai se processar? Você pega a voz ativa e vai transformar em passiva. O que é objeto são algumas regras. Desculpa, gente. Ó, a primeira. Que é objeto vira sujeito. Certo? Porque objeto vai virar sujeito. Você adiciona o verbo to be. E terceiro, o verbo principal passa para o. Opa, meu Deus do céu, hein? Como é que a pessoa consegue? Passado particípio. São três regras. O que é objeto vai virar sujeito. Adiciona o verbo to be e o verbo principal passa para o passado particípio, né? Então, aqui, para entender. O que é objeto, ou seja, this house, vai virar sujeito. This house. Eu construí essa casa, então vai virar essa casa, né? Como sujeito. This house aqui é complemento, objeto, vai virar sujeito. Adiciona o verbo to be. Como é que eu vou saber qual o tempo do verbo to be? Olha para a frase na ativa. Se estiver no futuro, vai ser will be. Se estiver no presente, é is ou are. Se estiver no passado, é was ou were. Se estiver no presente perfeito, é have been, has been. Certo? Você tem que ver qual é o tempo que foi usado para fazer essa voz ativa e a voz passiva. Aliás, a voz ativa, para poder fazer a passiva. E o terceiro, o verbo principal, passa para o passado particípio. O verbo principal, built. Qual é o passado particípio? Aqui era built, não made. Desculpa, gente.
Made, a ideia é a mesma. Só que, em vez de falar construída, eu falei que a casa foi feita, né? Para aquela frase ali, deveria ser I made this house 20 years ago. Aí seria, this house was made 20 years ago. Tá? Então não pode modificar o verbo. O verbo tem que estar com o mesmo, o mesmo verbo. Na segunda frase, John sold this car for $5,000. O que é o complemento, o que é objeto, vai virar sujeito. This car. O tempo da voz ativa foi passado, portanto, was, né? Era uma coisa só. Então, ele vai concordar em número e em tempo com o tempo da ativa. Aqui passado, was. E o verbo que aqui está no passado vai ser usado no participio passado. Sold. Certo? For $5,000. Ficou claro, Giovanni? Sim, obrigado. Mesmo? Tá, então agora eu quero que vocês possam diminuir aqui, vocês anotaram. Aqui embaixo do quadro tá cheio de exemplos, ó. Cheio de exemplos. Eu quero que vocês, só para ver se tá entendido, aqui na página 149, aqui, ó, na página W23, só façam rapidinho esse exercício 5 aqui, tá? E aí a gente já corrige e vê se ficou claro mesmo. Certo? Qual página que é? Página W23. Era Tá, aquela que a gente tava, ali pertinho daquela que a gente tava. beleza. Vamos fazer juntos então, gente. Aqui, ó, no 5. Complete the text with the simple present or past passive forms of the verbs in parentheses. Então eu quero falar que o Batman foi criado em 1939. Não é importante saber quem foi que criou, mas sim que ele foi criado. Então, Batman. Como é que eu vou falar? Foi. Was. Passado do to be, né, gente? É uma pessoa só, é it ou he was. E aí, como é que fica a forma do verbo? Created, né? Porque é um verbo regular. Então, Batman was created in 1939. E ele
He loved by many people all over the world today. Today, hoje. Então, como é que eu vou montar essa frase? Eu vou falar que ele foi amado por muitas pessoas ao redor do mundo todo hoje, ou ele é amado? Ele é amado. Como é que eu falo? Ele é amado por muitas pessoas ao redor do mundo todo. Is He is loved. loved. Loved, né? He is loved. Verbo regular. Aqui vai ter só o draw, que vai ser. Não, draw, write, make, que são irregulares. Kill é regular também. Então, he's just an ordinary person who has wanted to help others since his parents. Então, ele é apenas uma pessoa comum que quer ajudar os outros desde que os pais dele foram mortos. Since his parents. Mais uma vez, não é importante saber quem foi o assassino. Importa saber que eles foram mortos. Since his parents. Não é was, né? Não, Porque é plural. isso. É, have? Não. Ó, teria que ser, se fosse usar o have, tinha que ser have been. Sim. Have been. Mas aí eu não sei quando foi. Quando que foi isso? É gone. Dá pra usar gone, não dá? Não. Não sei, Adriano. Olha só, o verbo é kill, que é matar. Sim. Eles foram mortos. Lá naquela época, quando ele era criança, então é were O were. killed. Esqueci desse were aí. Tá? Tu falou was, né? Was seria se fosse um dos pais. Mas os pais é plural, então é were. Tá? Tem que tomar cuidado porque acaba perdendo. No dia a dia, se você tivesse falado his parents was killed, dá uma martelada no ouvido da pessoa, mas ok, a pessoa se comunicou. Mas já que a gente está treinando para, né, falar mais direitinho, were. Porque os pais foram mortos. Eu sempre esqueço desse were aí. O was vai ser só para he, she, it e I. Pois é. Metade do serviço. In the beginning, então, no começo ele foi desenhado pelo Bob Kane. Então, in the beginning, he Esse é o was, né? was, né? Ele foi desenhado. Aqui vem o serviço. Você tem que saber do tempo do verbo to be e a forma do Draw it. passado. Drawn. It Wrong. was drawn by Bob Kane. And the stories. And the stories. Was right. Was right. Não, ó, stories. Mais de uma. Were Were. right. Participe passado do verbo write. Ajuda o Giovanni, gente. Ajuda o coleguinha. É Vamos right, lá, Adriano. querido. Wrote. Não sei. Não. Write, wrote, written. Written. Write, wrote, written. Então, esses que são mais conhecidos, né? Tem que saber, assim, tem que saber decorar, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu ver. Ó, see, saw, seen, do, did, gone, go, went, gone, to be,
were, been. Um, she's a seen, be, was, been. Os outros, esses têm uma forma diferente do passado para o participo passado. A maioria vai ser igual. Por exemplo, teach, os mesmos, os irregulares. Taught, taught. Uh, não. Have, had, had. Think, thought, thought. Fight, fought, fought. A maioria deles vai ter a mesma forma, tanto para o participo passado quanto para o passado. Agora, aqueles ali são mais usados, né? See, do, go, be. Aí tem que tá ligado. Write ali, write é um dos que são diferentes, né? Write, wrote, written. Outro, drink, drank, drunk. Né? Ele está bêbado, he's drunk. Sim. E o Certo? drunk com A é pra quê? Passado. Passado. Por exemplo, vou só apagar aqui para dar um exemplo. Já vou. Não está na lista desses verbos aqui, só para não abrir uma outra janela. Por exemplo, eu falar assim, ó. I drank a lot of water before class. Entendi. May I go to the restroom? Eu estou explicando para a professora, para o professor, que eu bebi muita água e que eu preciso ir ao banheiro, então. Então, I drank a lot of water before class. Eu bebi muita água antes da aula. May I go to the restroom? Né? Agora, I saw my cousin and he was drunk. Por exemplo, eu vi meu primo e ele estava bêbado. Tá? Então daí é outra situação. Entendi. Então, tá. Agora tudo faz sentido. Bom, é isso que eu estou aqui. Vamos lá. The first full-length movie. Então, o primeiro full length é longa-metragem, né? Em inglês. A tradução literal seria comprimento total. Mas é longa-metragem. The first full-length movie não foi feito até 66. The first full-length movie. Como é que você vai falar que não foi? Yasmin, Camila, vamos lá, não é só o Giovanni que tá aqui. I want. Não. Não. I want é eu Viajei. quero. Sim. Ai, Gente, como é que é? A gente tá vendo was not, exatamente, wasn't. Camila. Was not, Pode crer. tá? Was not. Ou wasn't, né? Mas was not tá certo. Não foi feito, was not. Tá, eu vou botar was not, vamos ver se o livro vai aceitar como certo. Porque se ele botar wasn't, é wasn't, tá? Ele não aceita was not. Que é a mesma coisa. Então, the first full-length movie não foi feito, was not
perfeito, gente? Só ver o que escreveram aqui. Meu livro tá na casa da minha mãe, eu tô acompanhando a aula. Tá, tudo bem, eu não tinha visto isso aí antes. Made. Made. Made, tá? Made. Make é no presente. Aí fica made. Lembra quando você olha assim para ver de onde foi feito, né? Made in China, made in Brazil, made in Taiwan, made in Japan, né? Então, the first full-length movie wasn't made until 1966, but a popular TV series. Então, uma série de TV popular foi mostrada no início dos anos 60. Was show. Was Was, showed. was shown. 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 Pô, que desgraça de verbo estranho. Shown. Mas eu já vi várias pessoas utilizando was showed. Bem errado. Até tipo, aqui em Santa Catarina, por exemplo, que fala. Fazido. Não, fala vice. Ah, Tá errado, né? Mas aqui todo mundo concorda que é vice. Né? A gramática daqui da região litorânea de Santa Catarina não reconhece vice como um erro gramatical. Tá errado, mas aqui não é, né? entendi. Porque na verdade seria viste ou você viu, pretérito perfeito. Aí pegaram o vice, que é imperfeito do subjuntivo, se eu visse, se tu visses, se ele visse, e transformaram em pretérito perfeito no indicativo. Então, Batman Movie, então, aqui eu já vi essas pessoas utilizando e ninguém corrigiu. Mas o correto é was shown in the early 60s. Batman movies are usually popular with critics and audiences. Critics, sorry, and audiences. But Batman and Robin. É, hum, wasn't like. Não, né? Wasn't like. Wasn't. Por que não é weren't? Porque é duas pessoas. Então, tu acertou sem querer. Porque Não. duas pessoas é o nome de um filme. É wasn't, porque o Ah, nome é pode do crer. filme, tá? O teu raciocínio virou de novo, mas Não acabou acertando. é porque eu olhei o Batman e Robin ali escrito em um bagulhinho de deitado. Daí eu Aham. pensei que, como fosse isso aí, eu achei que fosse uma violência por um só. Então, se for uma coisa só, daí é wasn't. Mas aí tu falou duas. Sim. Então, Batman and Robin wasn't liked by either. Today, new Batman movies. Were showed. Não, Were today. shown. Today. Today. Então é hoje em dia. Então eles são, né? They Sim. are Are shown. shown and video games are played all over the world. Ah, porque é today, pode crer. Entendi. Isso, né? Hoje em dia, poderia ser nowadays. Aí ali mudou a voz verbal do contexto, Sim. tá? Certo? Então, ele não é um assunto tão... Ele, em teoria, é fácil. Aqueles três passos que eu coloquei ali. O que é complemento vira sujeito. O verbo vai partir o passado. E introduz o verbo to be. Ok. Né? Isso é fácil. Só que tu tem que lembrar de todas as regras, saber qual é o partido passado, lembrar do was e were, e are, e is, e am, né? Isso que aqui só foi cobrado presente e passado. Mas a voz passiva existe em todos os tempos verbais. Então, como é que vai ser no futuro? Will be killed. Têm sido mortos. They have been killed. Tem que usar o have been.
has been, né? Daí fica um pouco mais complexo, Sim. tá? Mas se você entender isso aqui, quando chegar na hora do futuro, a base está feita, isso tu vai fazer que tu nem sente, mas isso aqui tem que ficar claro, ok? Mais alguma coisa dessas unidades? O que eu tive mais dificuldade foi só essa quatro aí. Tá. Ah, Justamente por meninas, causa desses verbos estranhos aí. e então, tem o verbo estranho e tem a questão do singular e plural e os tempos utilizados, né? Quando a gente vai falar de regra ou de descrição, quando você fala used to, aqui nós estamos nos referindo. Ah, tipo, as pessoas usaram as coisas. Não. Hum, Vamos ver se alguém vai dar uma resposta. aí, O used to se refere ao quê? O que ele está expressando quando você fala used to? A Camila pediu para repetir a questão. Used to. I used to go, used to visit, I used to. Uh, hmm? precisar? No. Hum, o acostumado, mal acostumado, você me deixa. Não, não é isso aí. Assim, ó, mais ou menos, tá? Não tá totalmente errado, Camila. Não tá totalmente errado. Mas quando eu falo assim, ó, I used to visit my grandma once a year when I was a child. É que ali é acostumado. Eu falei que sim, né? Tá meio certo, meio errado, porque tu pode interpretar dessa maneira, mas I used to, eu costumava fazer alguma coisa. Tu fica acostumado, mas não é a mesma construção. A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma, mas como é que tu vai montar a frase? Então eu vou falar, I used to visit my grandma. Então, eu costumava visitar a minha avó uma vez por ano, once a year, when I was a child, quando eu era criança. Né? Morava longe e tal, então quando a gente ia, visitava, e aí qualquer coisa fora do que contexto era que vinha, certo? Então, se eu falo assim, we used to play on the street. Precisa falar que é quando era criança? Não necessariamente. Mas nós costumávamos brincar na rua. Era comum na nossa época. Ninguém ficava dentro de casa. Dentro de casa era castigo. Tu vai ficar de castigo, tu vai ficar dentro de casa. Né? Porque o normal era chegar em casa, tirar livro, almoçar, fazer tarefa, e aí depois rua, perna, futebol, correr, aí voltava todo estribuchado com o joelho solado. Então, isso era o costume. Então, we used to play on the street, não mais. Então, a gente pode interpretar, eu era acostumado a fazer isso, mas é que na verdade eu costumava fazer, tá? Porque estou acostumado I'm accustomed. I'm accustomed. É muito português isso, tá? É muito. Só que eu acho que eu escrevi errado ali. Eu acho que eu escrevi errado. Eu sempre, uma palavra que eu erro sempre, tá? Costume, costume. Escrevi errado. Costume é fantasia.
Então, I'm accustomed, assim, ó. Accustomed. Não, accustomed. Meu Deus, me deu um branco agora. Acho que é assim, tá? I'm accustomed, com U. Então, quando você for. É a terceira, a certa, tá? Desculpa, gente. É um lapso que eu tô, né? Eu vou lá, olho no dicionário e tem que olhar. Paciência, eu confundo. Tá? É que costume é fantasia. Então, assim, a ideia é a mesma, estar acostumado, né? Só que em inglês é muito forçado, eles não usam assim. O que eles vão falar é se é no presente, eles vão falar I usually do. I usually do. Não vai, eu estou acostumado a fazer isso. Pode até falar I'm used to waking up at 6. I'm used to waking up at 6. Eu estou acostumado a acordar às 6. I'm used to waking up at 6. Tá? Então é ali que a Camila disse, é acostumado. Não está errado. Existe o used to. Tá? I'm used to waking up at 6. Agora, no passado, quando eu falo I used to, eu costumava fazer, certo? Então tem essa pequena adaptaçãozinha. Ok, pessoal? Então peguem acabou a aula. Mas foi bem legal. Dá uma olhada no exercício, assim como quando eu perguntei used to, tu não sabia, Giovanni? Dá mais uma olhada e Yasmin vem com o livro. Camila, dá uma olhada, revisa para na quarta-feira a gente poder fazer pontual e esclarecer as dúvidas que vocês têm, tá? Refaçam esses exercícios, dali de trás, lá da frente, vejam onde é que pode estar esse, as dificuldades de vocês, tá bom? Então, Beleza. um beijinho, até quarta. Tchau. Tchau. Vou interromper a gravação.